Amigos do Saúde Digital, nessa data aqui muito importante para mim pessoalmente, para o podcast Saúde Digital, estamos comemorando, no momento que esse episódio vai para o ar, 5 anos de podcast do Saúde Digital, mais de 200 episódios que vão ao ar semanalmente, com o propósito de transformar a saúde digitalmente, de capacitar e inspirar médicos a dominarem, a entenderem e levar transformação digital para suas clínicas, consultórios e para o mais importante, para os pacientes, que é a razão do médico existir. Então eu estou muito feliz de estar gravando esse episódio hoje com um médico bem importante, um convidado muito importante, o 50º ministro da Saúde do Estado brasileiro, Dr. Marcelo Queiroga. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco nessa data comemorativa para o podcast Saúde Digital. Tenho a honra de receber o senhor aqui e queria já que o senhor começasse contando um pouco da sua trajetória. Se todo mundo der um Google, Marcelo, Dr. Marcelo, vai saber quem é o senhor, mas como eu sempre pergunto, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória profissional para depois a gente entrar no nosso tema. Obrigado pela sua participação. Lorenzo, obrigado. Primeiramente, parabéns pelos 5 anos de atividade da saúde digital. Realmente é uma nova fronteira para a saúde pública, fundamental para ampliar o acesso e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu fico honrado de participar desse podcast do aniversário de 5 anos do programa, né? Eu sou Marcelo Queiroga, eu sou médico cardiologista, nasci na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, onde me formei em 1988, né? Posteriormente, fiz residência médica em cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e 2 anos de treinamento na hoje chamada área de atuação de hemodinâmica e cardiologia intervencionista no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, né? Assim, eu tive a oportunidade de conviver, né, com 2 escolas da cardiologia brasileira. A Escola do Rio de Janeiro, que tem uma visão mais focada na saúde pública, na medicina clínica, e a Escola de São Paulo, que é uma escola que tem mais tecnologia, que lida mais com as inovações, né? Posteriormente, fui para o meu estado, para a minha cidade, a cidade de João Pessoa, onde no início da década de 90, introduzimos diversas técnicas da cardiologia intervencionista e, a partir daí, me interessei pelo associativismo médico, onde atuei como presidente da Sociedade Paraibana de Cardiologia. Posteriormente, ingressei na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, fui seu presidente, fui escolhido presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na realidade, eu sou o primeiro médico intervencionista a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro, no dia 15 de março de 2021, me convocou para a missão de liderar o Ministério da Saúde e os esforços do combate à pandemia de Covid-19, que naquela época o Brasil era o epicentro mundial da pandemia. Perfeito, bela história. E, doutor Queiroga, remontando aí a época, né, março de 2021, vamos puxar a memória aí, a pandemia talvez naqueles picos e arrefecimentos, mas tempos difíceis. O senhor assume o Ministério da Saúde, os seus antecessores ficaram muito pouco tempo no cargo, e a minha pergunta para o senhor é: o que o senhor fez de diferente? Porque o senhor chegou lá, tomou conta do negócio lá e terminou o mandato com o presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor acha que o senhor fez de diferente lá enquanto o senhor esteve lá? Bom, Lorenzo, a vida média de um ministro da Saúde, né, independente da pandemia, é de 9 meses. Então, as pessoas pensam que os ministros ficam muito tempo lá, né? A média é 9 meses, né? E a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia da Covid-19 é um momento
muito particular da vida da saúde pública, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né? E eu já tinha uma relação com o presidente Jair Bolsonaro desde a época da campanha, né? Eu era próximo ao ciclo pessoal dele, né? O senador Flávio Bolsonaro, com quem eu discutia bastante essas questões de saúde pública, e participei um pouco da transição, e tinha um ambiente muito conturbado naquela época, político, e o presidente Bolsonaro me convocou para essa missão. E os médicos são operadores da confiança, né? Nós operamos com a confiança dos nossos pacientes. E essa foi a minha arma para conduzir o Ministério da Saúde, foi buscar a confiança do presidente da República, que é o líder do país, né? O chefe do governo, é o chefe do Estado, e com essa confiança também conquistar a confiança do povo brasileiro, para que pudéssemos avançar com políticas públicas que fossem eficientes e que tivesse a capacidade de mudar a história natural da doença aqui no Brasil. Perfeito. E, Queiroga, quando a gente, como eu te disse, hoje a gente está numa edição aqui comemorativa, né, 5 anos, eu faço advocacy, acho que é o nome correto para isso, para a saúde digital. Podcast, hoje a gente tem uma rede de comunidades médicas, onde que a mais importante delas é a Cardiogram, da sua especialidade. Hoje a gente tem mais de 8.000 médicos cardiologistas discutindo casos clínicos para aprimorarem a conduta, o diagnóstico e levar esse conceito, né, esse cuidado mais eficiente para a ponta, que é para o paciente. A gente tem um engajamento ali de 53% da nossa base acessa o aplicativo, cerca de 28 posts por dia e comentários para ajudar o paciente. Isso é a saúde digital, né, Queiroga? Isso é a tecnologia, como eu sempre digo, retirando atritos, melhorando processos em todos os setores da economia e na saúde, com o propósito de melhorar desfechos, levar isso para o paciente. E eu queria um pouco da sua visão sobre a saúde digital no SUS. O que a gente tem de passado, presente e de futuro? Bom, eu desde sempre fui um entusiasta da questão da saúde digital, né? Até porque a cardiologia, o teleeletrocardiograma é um método disruptivo, sobretudo no diagnóstico do infarto com supra, que pode agilizar o tratamento dos pacientes e, com isso, reduzindo óbitos. Desde o início desse século, essa possibilidade ela foi viabilizada, não é? Era sempre uma possibilidade que o cardiologista buscava trazer para os locais onde ele trabalhava, né? E como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu fui o autor da primeira diretriz de telecardiologia do Brasil, né? Uma das primeiras diretrizes de telemedicina do Brasil, de uma sociedade científica. Isso foi em 2019. Você lembra que, à época, havia uma discussão muito grande, uma boa parte dos médicos questionavam alguns pontos, como, por exemplo, a teleconsulta, e nós fomos justamente no sentido contrário, né? Nós fizemos uma diretriz mostrando onde existia evidência científica em relação ao emprego da telesaúde. Com a pandemia, essas resistências elas diminuíram, havia a necessidade de assegurar a continuidade do atendimento de pacientes portadores de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, um apoio da saúde digital aos diversos centros menores do país, levando expertise de grandes centros, com teleinterconsulta, seja síncrona, seja assíncrona. E, à época, o ministro que me antecedeu, Luiz Henrique Mandetta, editou uma portaria tornando a saúde digital como uma possibilidade no Sistema Único de Saúde. Mais tarde, o Congresso Nacional aprovou uma lei que conferiu mais segurança, né? Mas, sem dúvida, entre os meus 49 antecessores, nenhum fez atuações tão concretas no sentido de consolidar a saúde digital como eu. Por quê? Porque quando encerramos a emergência de saúde pública digital,
nós editamos uma portaria introduzindo a saúde digital no SUS e também propiciando que os pequenos municípios, notadamente aqueles localizados em áreas remotas, pudessem equipar as suas unidades básicas de saúde. O Brasil tem 48 mil unidades básicas de saúde. Imagina quando tivermos essas unidades básicas de saúde, todas interligadas com a tecnologia do 5G, que foi introduzido no governo do presidente Bolsonaro, nós podemos fazer uma revolução na saúde pública desse país, né? Muito mais eficiente do que levar médicos sem diplomas revalidados para áreas remotas, é levar médicos qualificados para interagirem, seja com outros médicos que estão lá, ou com os outros profissionais que integram a equipe de saúde da família, né? Já que nós temos, por exemplo, 3 milhões e 500 mil profissionais de enfermagem, por que não usar esse recurso humano extraordinário em associação com tecnologias de saúde digital e com médicos que podem dar um suporte, levando uma assistência de qualidade aos mais longínquos rincões desse Brasil? Então, essa portaria alocou recursos, claro que foi uma portaria que não tem uma abrangência ainda como nós gostaríamos, até porque nós vivemos o enfrentamento à pandemia de Covid-19, mas já é um primeiro passo para que a saúde digital realmente aconteça no nosso país e não seja só motivo de discussão de especialistas, né? O verdadeiro advocacy é colocar em prática as políticas públicas e que elas tenham concretude e que a gente tenha condições de medir os resultados advindos dessa política pública. Perfeito a definição e concordo plenamente, né? Porque se a gente não traduzir a teoria para a prática, fica apenas discursos de palanques e a gente precisa fazer acontecer e levar isso para o paciente. E na pandemia, Queiroga, você participou disso, né? A gente viu antes de você ser ministro como foi difícil e como nós tivemos que implementar às pressas a telemedicina, eu acho que por problemas muito da classe médica que foi resistente a isso anteriormente, e que a gente conseguiu superar e hoje está indo muito bem, tanto do ponto de vista de ferramentas, de tecnologia, como de adoção. Mas a gente precisa realmente fazer chegar no SUS, no paciente, onde eu acho que a gente tem o Pareto, né? 20% dos esforços dá 80% dos resultados, porque realmente essa população que mais precisa. Um outro ponto que eu gostaria de comentar da sua resposta, Queiroga, que eu queria só chamar a atenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da eficiência operacional que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem e a forma como ela é composta, né? Eu acho que ela é um exemplo para outras sociedades médicas no sentido de gestão, de organização, né? Ela funciona com um CEO, ela funciona com um conselho administrativo, o que traz celeridade e o que traz competência para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, vale a pena conhecer o modus operandi da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ô Queiroga, agora entrando num assunto aqui que você também tem uma opinião, eu sei sobre isso. A gente vê, Queiroga, alguns grupos políticos que insistem em defender uma visão míope de que o problema da saúde no Brasil é a falta de médico. E o problema da saúde do Brasil, no que tange ao profissional médico, é a distribuição, né? É a fixação desses profissionais nas áreas mais longínquas. E a gente teve agora recentemente, né, a queda de um processo de lei, eu não sei como é que chama, você vai saber falar, mas que agora está liberado para os 200 e tantos pedidos de novas escolas de medicina. Como que você vê isso, Queiroga? Já temos quase 40 mil médicos sendo formados todos os anos e agora a porteira está aberta para novas escolas de medicina. Como que o senhor vê esse cenário de aberturas de escolas? Eu vejo com preocupação, né? O Brasil já é o vice-campeão em número de escolas médicas. Nós só perdemos para a Índia e esse vice-campeonato não assegurou
o provimento do médico nas áreas remotas do Brasil. Não é? Em 2016, 2017, o governo do ex-presidente Temer, o ministro Mendoncinha editou uma portaria que se chamou de moratória, né? Mas, na realidade, aquela portaria vedava a abertura de novas escolas médicas, o que não impediu a abertura de vagas, porque esse país se judicializa tudo, né? Então, as escolas não abriam, mas continuavam a abrir vagas, criando um cenário que o Brasil hoje tem 500 mil. O Brasil tem 500 mil de médicos. Isso não tem resolvido, não tem trazido as respostas necessárias. O Brasil tem cerca de 2,6 médicos por milhão de habitantes. Isso é exatamente dentro do que acontece na média dos países da OCDE. É semelhante ao Japão. Portugal, por exemplo, tem 5,5 médicos por milhão de habitantes e nem assim se resolveu o problema de prover médicos na atenção básica à saúde. Então, não é simplesmente abrir escola médica que vai resolver esse problema. O diagnóstico tem que ser muito mais amplo. Nós temos que, inclusive, fechar algumas escolas médicas que funcionam sem condições, né? Escolas que não têm área de prática. A área de prática são justamente os estabelecimentos do Sistema Único de Saúde e, às vezes, essas vagas são compartilhadas por escolas diferentes, né? E nós sabemos que um leito assistencial não é um leito para formar profissionais. Né? Os hospitais universitários das universidades qualificadas, ali nós temos os casos clínicos mais complexos, que são mais apropriados para ensinar aos jovens médicos. Então, isso virou um grande negócio, uma mercantilização da medicina, né? E nós somos contra esse tipo de abertura indiscriminada. E no final do ano, o ministro Vitor Godoy, que era o ministro da Educação, editou uma portaria justamente para ter uma saída dessa chamada moratória e se permitir não só abrir escolas com qualidade, mas também fechar as que não funcionam. Eu me preocupo muito mais com a Escola Paulista de Medicina, que anda aí caindo pelas tabelas, do que se abrir uma escola em uma cidade remota do país, dizendo que lá não tem médico. Se não tem médico, você não tem área de prática, não tem professor. Né? Então, é uma medida demagógica que reedita o que essa gente fez no passado, né? Numa tentativa explícita de destruição da medicina. O programa Médicos pelo Brasil, que foi aprovado no governo do presidente Jair Bolsonaro, também eles buscam destruir esse programa que visava levar um médico com um vínculo empregatício para as regiões remotas do Brasil, para trazer de volta aquele famigerado programa Mais Médicos, que naquele momento trouxe uma série de profissionais de Cuba, que nós sabíamos sequer se eles eram médicos, porque não tinha condição de certificar o diploma desses indivíduos. Né? Então, eu vejo que o caminho está errado. Hoje mesmo se abriu um edital para a contratação de 6 mil médicos, quando a ADAPS, uma empresa privada que foi criada no foco da lei do programa Mais Médicos, tinha mais de 16 mil médicos cadastrados para atuar nas unidades básicas de saúde, no programa de atenção primária à saúde. E por que não continuar com o programa que já tinha sido instituído por lei? Porque o programa da APS, o médico, tem um vínculo empregatício. E se eu tenho um vínculo empregatício, eu tenho mais facilidade de fixar esse profissional. Ao contrário desse programa Mais Médicos para o Brasil, onde não há vínculo nenhum, onde esse indivíduo é um intercambista, onde a supervisão é feita por um profissional de saúde não médico. Como é que eu vou qualificar um médico sendo treinado por um não médico na atenção primária à saúde? Então, é um mau começo. Isso é um indicativo de que vamos voltar às velhas discussões do passado, o que não é bom para o Brasil. E esse discurso, né, Queiroga, nós dois somos médicos, isso não se trata de corporativismo, né? Não se trata de proteção ao mercado de trabalho, se trata que o problema não é a quantidade de médicos, e sim, como já foi dito, a distribuição, a fixação desses médicos. A gente precisa pensar, assim, em políticas que olham para esse ponto. Né? Já está claro que abrir escolas em regiões remotas não resolve o problema da fixação e da distribuição. E tem um outro... Com certeza não. Com certeza.
E, Queiroga, tem um outro problema que advém do excesso de médicos sendo formados a cada ano, que é a capacitação, a residência médica, né? Queiroga, a gente tem hoje um verdadeiro apagão nas vagas de residências médicas, são cerca de 18 mil, acho que você pode dizer melhor esses números que eu, para 35 mil médicos formados, ou seja, não tem vaga para todos. E, por outro lado, algumas vagas sobram, né? Que são algumas vagas, por exemplo, de medicina de família e comunidade, que é uma especialidade chave na sustentabilidade da saúde, não preenche vagas, né? Então a gente tem um grande problema também do que o Estado vai oferecer para esses médicos que estão chegando no mercado de trabalho. Qual que é a sua percepção sobre isso? Kennedy dizia, né? Não pergunta o que seu país vai fazer por você, e sim o que você vai fazer por ele, né? Então esse é o espírito. Mas quando se criou o SUS, se instituiu o SUS, com a Constituição de 88, né? Um sistema de saúde de acesso universal, integral, igualitário e gratuito para atender uma população, naquela época, cerca de 150 milhões de habitantes, isso não poderia ser dissociado da formação dos recursos humanos, né? Não é só o médico, é o profissional de enfermagem, é o profissional da odontologia, da fisioterapia, da educação física, etc. O médico é uma das partes, né? A residência médica é imprescindível hoje, não dá para um médico concluir o curso de medicina, mesmo tendo um curso já longo de 6 anos, e já começar na prática sem ter uma formação em residência, seja para formar um generalista, um especialista em medicina interna, um médico de saúde da família ou um especialista em cateterismo do coração, como eu. Não é? Então, o Estado precisa definir quais são as suas prioridades e adotar políticas públicas para formar aqueles profissionais que nós precisamos. Será que hoje precisamos formar muitos radiologistas? Bom, a saúde digital e a inteligência artificial vai cuidar de mudar esse panorama. Nós precisamos, por exemplo, como você disse, médicos de saúde da família. Em outra ponta, nós precisamos de médicos neonatologistas. Com a transição demográfica e a inserção da mulher mais fortemente no mercado de trabalho, elas estão tendo filhos mais tarde, né? Gerando prematuridade, e eu preciso de especialistas para cuidar desses prematuros, que são os neonatologistas. Em outra ponta, eu também preciso de geriatras. Para você ter uma ideia, em 2021, quando eu assumi o Ministério da Saúde, sobraram vagas no concurso de residência médica para medicina intensiva, quando, na realidade, nós precisávamos de medicina intensiva. E eu assumi o Ministério no dia 23 de março, sabe o que eu fiz? Procurei o ministro da Educação, à época, o ministro Milton, e nós oferecemos novamente as vagas da medicina intensiva. Transformamos essa especialidade numa especialidade de acesso direto. Não é? Então, a política pública ela tem que girar em torno do interesse do sistema de saúde, não o contrário. Os médicos eles não se formam para si mesmos, eles têm que se formar para atender às necessidades do sistema de saúde, né? Nós temos no Brasil um único sistema, que é o SUS. Não há dois sistemas, não tem um sistema privado e um público. É um sistema único. A iniciativa privada participa, seja assistindo o próprio SUS, seja através da saúde suplementar. Então, nós temos muitos desafios pela frente, mas esses desafios também são uma oportunidade. Perfeito. E Queiroga, um tema, né, que você vivenciou bastante durante o seu mandato enquanto ministro, é a questão da vacinação e a questão da Covid. A minha pergunta é, onde você avalia que o governo Jair Bolsonaro errou no que tange a pandemia da Covid e a vacinação? Bom, nós aprendemos, né? É um período de aprendizado, não só do governo Bolsonaro, como de todos os governos. Lembra o que diziam lá no passado? Fique em casa, né? Aquele lockdown. Eu pergunto, o lockdown funcionou? Países que fizeram lockdown rigorosos, como a Itália, tem um número de óbitos por milhão de habitantes exatamente igual ao do Brasil. Não é? Ah, não, você fica em casa porque senão vai superlotar os hospitais. Então, você tinha uma hipóxia pouco sintomática, o indivíduo chegava no hospital com o pulmão todo tomado, com um risco muito maior
de morrer. Então, foi uma época de aprendizado. E quando eu assumi o Ministério da Saúde, vamos recordar aqui, a média móvel de óbitos era de mais de 3.000 óbitos por dia. E eu tinha que eleger um foco, né? E nós já sabíamos que o foco era impulsionar a campanha de vacinação. Hoje o Brasil ele se inclui entre os 5 países que mais distribuiu vacinas e aplicou vacinas com a sua população. Vamos lembrar, no mês de maio, o Brasil começou a participar das pesquisas clínicas. A Universidade de Oxford, 60% dos sujeitos da pesquisa da vacina da Universidade de Oxford são brasileiros, né? 2 centros participaram, a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e o Instituto IDOR, e foi feito o estudo, cuja investigadora principal, a professora Suyan Clemens, e o governo federal encomendou uma transferência tecnológica para que a vacina de Oxford, que era produzida pela AstraZeneca, fosse produzida na Fiocruz com insumo farmacêutico ativo nacional. Para tanto, foi alocado 1,9 bilhão de reais. Então, onde é que há erro no governo federal? O que houve, na realidade, foi uma narrativa, um enredo criado pela imprensa, subsidiado por um grupo de pseudo-especialistas em vacina, que eu chamo pseudo, porque se você for no Medline colocar o nome de qualquer um desses, bota lá, qualquer um, todos aqui que nos escutam nesse podcast sabem quem são essas aves de mau agouro que passaram o tempo inteiro da pandemia intranquilizando a população brasileira. Vai lá, quantos artigos originais eles publicaram sobre vacina de Covid? Sabe qual é a resposta? Conjunto vazio. Ao contrário, não. Nós que adotamos uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas. A primeira e principal aposta foi com a transferência de tecnologia, para que o Brasil tivesse autonomia na produção do insumo farmacêutico ativo e na produção de vacinas. A segunda foi a aquisição de vacinas a farmacêuticas. A exemplo da Pfizer. Só a Pfizer, nós adquirimos mais de 350 milhões de doses. O Brasil, individualmente, é o país que mais doses de vacina a Pfizer adquiriu. Adquirimos vacinas à Janssen, participamos do consórcio COVAX Facility, uma iniciativa liderada pela Organização Mundial de Saúde, Gavi, no chamado mecanismo ACT-A, não é? De tal sorte que nós adquirimos vacinas para imunizar 10% da população brasileira com o COVAX Facility, e eles não nos entregaram essas vacinas. De 44 milhões de doses, nos entregaram pouco mais de 8 milhões de doses de vacina. Então, o governo não apostou em uma única vacina, foi uma aposta diversificada para que conseguíssemos vacinar a nossa população. E quando eu assumi o Ministério, como eu falei, a média móvel de óbitos era cerca de 3.200 casos por dia. Quando encerramos o nosso período de gestão, a média móvel de óbitos era inferior a 100. Então, eu não vejo assim que houve grandes erros do governo. Eu acho que todos nós aprendemos, o governo federal, o governo dos estados, dos municípios. Se houve erro, foi no passado. Fecharam 40 mil leitos hospitalares de 2008 a 2018. 50% desses leitos foi na área de pediatria. Sabe quantos leitos nós tínhamos de terapia intensiva em 2020, quando a pandemia foi reconhecida pela OMS? Faço nem ideia. Nós tínhamos 23 mil leitos de terapia intensiva. Isso dá cerca de 2,3 leitos por milhão de habitantes. No pico da pandemia, nós dobramos esses leitos. Foram todos financiados pelo governo federal, foram equipados pelo governo federal. Nós distribuímos 17 mil respiradores. Então, no pico da pandemia, nós tínhamos 46 mil leitos de terapia intensiva. E com a queda dos casos de síndromes respiratórias agudas graves, nós deixamos um legado de mais de 7 mil leitos de terapia intensiva para o Sistema Único de Saúde. Então, esse ex-ministro aqui que vos fala foi o ministro que mais leitos de terapia habilitou nesse país. Não é aquela história de nunca antes, não. É pela primeira vez se encarou de maneira responsável e séria a terapia intensiva no Brasil. Queiroga, vamos falar agora um pouco mais da pessoa aí do Queiroga, né? Queria te perguntar, é bom ser ministro, Queiroga? É difícil? Passa um pouquinho do médico lá da Paraíba, que sempre teve uma carreira de liderança, de repente ministro da Saúde. O que você pode falar para a gente? Não tem escola para se formar ministro, né?
mesmo escolas de saúde pública, que formam especialistas em saúde pública, ditos sanitaristas, mas lá não há escola para ser ministro, até porque o ministro é uma escolha pessoal do presidente. Né? As pessoas dizem, o ministro aceitou, né? Não é questão de aceitar, não é um convite, é uma convocação. O presidente me convocou naquele momento que o Brasil precisava e eu assumi essa missão que foi dada pelo presidente, e o requisito é ter espírito público, é pensar no interesse de cada um dos brasileiros. Né? Eu passei a ser um médico de 210 milhões de brasileiros, e a minha ferramenta foi operar com a confiança do presidente. Vivemos um regime presidencialista, foi uma época de dificuldade, né? Mas também foi uma época de me encontrar com o Sistema Único de Saúde. Né? Como médico, a gente tem uma visão, né? Como gestor, a gente tem outra visão. Eu até digo, né? Como cardiologista intervencionista, um especialista que lida com tecnologia inovadora, eu queria introduzir todas essas tecnologias no Sistema Único de Saúde. Eu era espécie de um atacante, né? Era uma espécie de Neymar, né? No Ministério da Saúde, você passa a ser um goleiro, você passa a ser o Alisson, você tem que defender a sua trave para não deixar que o sistema de saúde perca as condições de sustentabilidade. Então, o principal aprendizado é que nós temos que ter um sistema de saúde sustentável, não só o sistema público, mas o setor privado também tem que ter sustentabilidade. E o SUS é a principal ferramenta de justiça social, é a principal política pública que o Brasil tem, é o principal instrumento de justiça social desse Brasil, porque ele está presente nos 5.570 municípios dessa grande nação, o que me permite dizer o que eu sempre disse, né, que onde há Brasil, há o Sistema Único de Saúde. Há Sistema Único de Saúde numa unidade básica de saúde fluvial, há também Sistema Único de Saúde nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas. E a grande força do SUS é a sua capilarização e a sua rede de atenção primária. Então, você já vê a mudança, né, do especialista em cateterismo, que lida no universo milimétrico de uma coronária, para alguém que vai gerir o sistema de saúde e passa a perceber que o grande gol é justamente a atenção básica à saúde. E, nesse sentido, a saúde digital é fundamental. A saúde digital ela vai prover mais eficiência nas ações de saúde pública. Ela vai, por exemplo, aproximar o médico especialista do médico da atenção básica, muitas vezes evitando deslocamentos desnecessários. Né? Se fala muito em financiamento do sistema de saúde, que o sistema de saúde é desfinanciado ou subfinanciado. É claro que precisamos sempre de mais recursos, mas esses recursos vêm de onde? Vêm dos impostos. A sociedade brasileira não aguenta pagar mais impostos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de mais eficiência na execução dos recursos públicos. Veja que no final de 2022, cerca de 29 bilhões de reais em recursos federais ficaram sem execução ante a fragilidade de execução desses recursos federais por estados e municípios que, por sua vez, por força da lei complementar 141, tem que alocar 12%, no caso dos estados, do seu orçamento para a saúde, e no caso dos municípios, 15%. Isso está sendo feito? Claro que não. Então, se nós tivermos um sistema mais eficiente, nós teremos mais resultados com a alocação dos mesmos recursos. Isso passa por uma mudança no modelo de remuneração do sistema de saúde. Perfeito. Queiroga, caminhando para o fim, antes da minha última pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho dos próximos passos da carreira do Queiroga. O que está nos seus planos aí para o futuro? Servir ao Brasil, né? Como nós sempre servimos, primeiro como médico assistencial, depois como gestor público. Agora, o que eu estou cuidando é de defender o nosso legado do Ministério da Saúde. Há um legado forte no Ministério da Saúde. Nós atuamos com novas políticas. Aqui eu quero dar um exemplo a vocês do QualiSUS Cardio, um programa que criamos um embrião de uma remuneração baseado em valor. Né? Fizemos um realinhamento de preços de materiais, porque o SUS, como um grande comprador, ele pode balizar o mercado. Então, na área da estimulação cardíaca artificial, por exemplo,
o Ministério da Saúde reembolsava determinados equipamentos por 50 mil, quando o próprio Ministério da Saúde comprava esses equipamentos por 18. Nós cortamos esses preços excessivos, nós realocamos esses recursos nos procedimentos de alta complexidade cardiovascular, nós passamos a remunerar de acordo com o desempenho, colocando indicadores como mortalidade hospitalar, tempo de internação hospitalar, reinternação com 45 dias nos procedimentos de cirurgia cardiovascular, e a gente já verifica que os procedimentos começam a ser mais procurados pelos hospitais, e nós qualificamos os centros em quatro categorias, né? A a D. Quem é A nos procedimentos de revascularização e de troca de válvula recebe 70% e 75% a mais. O mesmo fizemos com doação de órgãos e transplantes. Então, o meu objetivo é contribuir na discussão de um sistema de saúde pública mais sustentável, defender a participação da iniciativa privada dentro do sistema público de saúde, mais eficiência na execução das políticas públicas, mudança do modelo de saúde, incorporação com racionalidade de novas tecnologias, mudança do modelo de incorporação de tecnologias no SUS. Nós mudamos a Lei 14.307 de 2022, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, foi algo que eu lutei desde 2015, como ministro, tive a oportunidade de liderar, junto com os parlamentares da base aliada do governo, a aprovação dessa lei, que culminou, por exemplo, com o estabelecimento dos chamados parâmetros econômicos para as incorporações de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então, o que é que eu vou fazer? Vou defender esse legado, vamos, na oposição, fiscalizar o que os atuais gestores estão fazendo, não no intuito de destruir o que eles estão fazendo, mas no intuito de trazer uma visão crítica e de colaborar para o fortalecimento do sistema de saúde do Brasil. Muito bom, Queiroga, para a gente terminar, hoje o Saúde Digital Podcast está com mais de 6 mil seguidores somente no Spotify, e ainda tem as plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts, e todas as pessoas estarão te ouvindo, Queiroga. São médicos, executivos de saúde, empreendedores. E para a gente fechar com chave de ouro, dá algum aprendizado, uma dica, o pessoal fala que conselho não se dá, né? Conselho se vende, então eu não gosto muito de usar a palavra conselho, não. Mas alguma dica, algum aprendizado para os nossos ouvintes, Queiroga? Bom, eu acho que o principal aprendizado é a importância do fortalecimento dos sistemas de saúde de acesso universal, é o fortalecimento da capacidade de resposta dos nossos complexos econômicos e industriais da saúde, para nos prepararmos para futuras emergências de saúde pública. Eu espero que a próxima só aconteça daqui a um século, ou não aconteça, mas se acontecer amanhã ou depois, nós temos que ter sistemas com capacidade de resposta para que o custo para a sociedade seja menor. Eu falo particularmente do custo em vidas. A minha oportunidade aqui no Ministério da Saúde foi uma oportunidade não só para o meu engrandecimento pessoal, como cidadão, como profissional de saúde, como médico, mas também um reencontro de uma forma diferente com o Sistema Único de Saúde, SUS. 3 letras. É como uma boa música, né? 3 notas musicais já se conhece uma boa música, né? Com 3 letras, uma sinfonia de benefícios para a população do Brasil. Muito obrigado, Queiroga. Obrigado mesmo pela sua participação aqui conosco. Desejo sucesso na sua carreira profissional, na sua vida pública. E peço que sempre, como você tem dito, né, apoie a saúde digital com práticas, com números, com evidências, porque o paciente precisa disso e nós, enquanto brasileiros, a gente precisa sim acelerar a transformação digital, principalmente na saúde pública. Muito obrigado, um forte abraço para você. Obrigado. Valeu aí, Lorenzo. Valeu, até mais. Até mais. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Spotify, estamos em vídeo, em áudio. Quero saber o seu feedback, o que você achou.
conta pra gente, você pode dar dicas de quem você gostaria que esteja aqui falando, qual tema você gostaria de ouvir, e você sabe que o seu feedback é muito importante para mim, porque me ajuda a lapidar aqui o nosso conteúdo, o nosso podcast e deixá-lo cada vez melhor. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.